volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre os regimes de bens no casamento. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vitor Tarouco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Dr. Vitor, nós tivemos algumas participações aqui no intervalo. A Lúcia do Centro, obrigado Lúcia pela sua participação, ela questiona o seguinte: a amante tem direito aos bens no regime de comunhão? Pois é. Independente aí do regime eleito pelo casal, nós temos o entendimento do tribunal de que a amante ou concubina, aí não estamos falando daquela amante de uma noite ou 2 noites, mas de uma amante de vários anos, ela não tem o direito na divisão, na herança, né, aí na divisão dos bens adquiridos pelo casal ou mesmo dos bens particulares. Por que desse entendimento? No Brasil, é vedado a uma pessoa ter 2 esposas. Você não pode ter 2 esposas. Se você der o direito à amante de receber a sua herança, né, ou se a legislação der o direito à amante de receber a herança, você vai estar indo ao ordenamento jurídico pátrio e vai estar indo de encontro a tudo aquilo que o direito defende. Então, por isso é que não é reconhecido o direito às concubinas à herança, né, às amantes, à herança do falecido, em virtude de se privilegiar o ordenamento jurídico que é exercido, que veda a possibilidade de um homem ter mais de 2 mulheres ou de uma mulher ter mais de 2 homens. A diferença aí, só para uma pimentinha na questão, se essa amante virar a primeira-dama. É claro. Aí não tem discussão. Pois é, não tem a dúvida. Aí sim, ela vai participar. Se houver a separação e houver aí o reconhecimento... Mesmo separação de fato, sim, né? Aí vai haver uma briga sem tamanho aí para dividir esse patrimônio, porque aí vai ter prova de quem contribuiu para ele estar... para esse patrimônio ser construído ou não, se foi a amante ou se foi a própria esposa. Então, é briga para mais de metro. Doutor Vitor, a Cláudia da Coab, obrigado Cláudia pela sua participação. Ela está perguntando o seguinte: o irmão dela mora numa casa e essa casa é fruto de herança. E ela quer saber... e diz que a esposa dele diz que não sai de lá porque tem muito tempo que eles já estão lá. Sim. Essa casa sendo de herança, ela comunica com o casamento? Tem alguma coisa a ver? Não, eu entendo que não. Se ela for herdeira também, junto com o irmão que está ocupando essa casa, você pode ou entrar com uma ação de despejo e requerendo aí o arbitramento de aluguéis, né? Ou então já entrar com um pedido aí de extinção de condomínio, né? De extinção de condomínio, de solução de condomínio, aí é o mesmo nome, para que você possa fazer jus à sua cota parte. Ou ele te compra a parte, ou ele te vende as partes dele, você compra dele. Agora, o meio mais fácil que você tem aí de resolver essa questão é entrar com uma ação de despejo, claro. Aí vamos ter que analisar aí se você tem legitimidade para fazer isso, se você é herdeiro ou não, né? Tem uma série de coisas aí que tem que ser analisadas antes de te falar se você tem direito ou não. Mas com base nas informações que você passou aqui, eu te aconselharia a buscar um advogado, principalmente para requerer o arbitramento de aluguéis. Porque aí a pessoa, quando fica... dói no bolso. Quando dói no bolso, ela toma outra atitude, pensa direito e tenta mudar essa situação. Mas eu te aconselharia a procurar um advogado o mais rápido possível, porque nós temos aí também a questão do Instituto da Uso Capião, né? Então, não sei quanto tempo ele está lá, mesmo que sejam bens de vários herdeiros e que ele seja um dos herdeiros, ele pode ainda arguir a uso capião em juízo e, dependendo do tempo que ele tiver lá, você corre o risco de perder o imóvel. Está esclarecido, mais que esclarecido. Não é? Doutor Vitor, existem pessoas que são impedidas de escolher o regime de bens que vão adotar? Existe sim. Por exemplo, não é qualquer pessoa que pode chegar e falar assim, não, eu vou casar e eu quero esse regime. Nós temos algumas vedações legais e essas vedações elas são inclusive para proteger o próprio cidadão. Nós temos aí a questão daqueles maiores de 70 anos de idade. Os maiores de 70 anos de idade, em virtude da dedução lógica, né, de que a vida para eles já passou um pouco mais e de que a possibilidade
de um falecimento é maior, a possibilidade da incidência de doenças é maior, né? Então, para se evitar o chamado golpe do baú, essas pessoas acima de 70 anos, elas são obrigadas a casarem com a separação total de bens. Então, elas não podem eleger um outro regime de bens que não este. Nós temos ainda aquelas pessoas incapazes que necessitam casar, então elas necessitam de autorização judicial. Essas pessoas também elas têm que ter eleito a separação de bens como forma do casamento, né? Então, esses casos aí, eles são os mais recorrentes em relação à impossibilidade de escolha, de eleição do regime de bens para casamento. Inclusive, até nessa hipótese de impedimentos, né, doutor, se o senhor me permite completar, por favor, tem a questão da viúva também, que eu acho que é uma claro, das mais temerosas, porque se ela não, enquanto não houver a partilha, ela não pode escolher exatamente, ela o não regime pode, de bens. Exatamente, né? Tem essa questão, é muito bem lembrado, desculpa a falha, mas a viúva também, ela tem que seguir... Viúva e viúvo. Isso, os dois, né? A gente fala do gênero, eles têm que seguir esse regime também, eles não podem eleger esse regime, tem que seguir o da separação de bens, até que haja, né, claro, e até que haja divisão patrimonial e tudo mais. Agora, doutor Vitor, a pessoa foi casar hoje, 2015, escolheu, quero comunhão universal de bens. Passados 10 anos, por exemplo, essas pessoas viram que aquele regime não está satisfazendo. Pode mudar depois que escolhe? Na verdade, você pode fazer essa mudança aí a qualquer tempo. Depois do casamento, você pode procurar a justiça e requerer a mudança do seu regime de bens. Então, vamos lá. Você casou com comunhão parcial de bens. Mas aí chegou lá na frente, um ganha muito mais do que o outro e o dinheiro não está sendo legal, está atrapalhando, e o casal resolve mudar o regime de bens. Eles têm que procurar um advogado, ir até a justiça e justificar o porquê que eles estão fazendo essa mudança. Por quê? Senão fica fácil. Eles dividem os bens entre eles, mudam o regime de bens e dão cano na praça aí em relação a dívidas que possuírem. Então, é preciso... o que o juiz vai olhar nesse caso aí? Se existem dívidas contraídas pelo casal, como é que vai ficar a divisão patrimonial, se o casal vai assumir as obrigações que eram de responsabilidade dos dois, porque senão um fica com o patrimônio só e o outro fica com as dívidas, dá cana em todo mundo. É possível sim fazer a modificação a qualquer tempo, desde que submetida à apreciação do judiciário. Aquele famoso caso, como o senhor está dizendo, do empresário que resolve dar o golpe na praça. É isso aí. Passa tudo para a mulher, separação de bens acabou, e vai embora. Rua. Isso não é permitido, né? Aí não é uma coisa legal. Então, por isso é que deve haver, e aí deve ainda ser resguardado o interesse de terceiros. Né? Esse é o principal aí, que é no caso das dívidas e tudo mais. É porque, às vezes, doutor Vitor, a gente não... Acho que as pessoas não têm essa dimensão. Pois o regime de bens, ele afeta outras pessoas, diretamente, né? Porque, por exemplo, às vezes eu faço uma dívida em meu nome, né? E aí minha esposa vai responder junto comigo? Depende. Essa dívida foi feita, o dinheiro que eu obtive ao contrair essa dívida, ele foi revertido em benefício da família? Se eu comprovar, ou se a pessoa comprovar que ele foi revertido, o credor comprovar que ele foi revertido em benefício da família, a esposa vai responder também pelo pagamento dela. Então, implica sim e muito. Tem resultados tremendos a questão do regime de bens eleito pelo casal. Por isso que fica a dica. Antes de casar, consulte um advogado. Não tenha dúvida. Sem dúvida alguma. Você vai prevenir uma série de dor de cabeça. De situações. Não tenha dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. E se você tem dúvidas sobre esse tema, regime de bens no casamento, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.